Por que ler os Salmos e como eles podem nos ajudar? Os Salmos são uma coleção de poemas e hinos encontrados no Antigo Testamento da Bíblia e são considerados uma das principais fontes de inspiração espiritual para os cristãos e judeus. Ler e compreender os Salmos requer um pouco de conhecimento e contexto histórico, bem como uma compreensão das principais ideias e temas considerados nos poemas. Antes de ler um salmo específico, é importante entender o contexto histórico em que foi escrito. Muitos salmos foram escritos durante o período em que Israel era governado por reis, e muitos refletem os desafios e conflitos políticos e religiosos da época. Além disso, muitos salmos foram escritos durante uma época em que o Templo de Jerusalém era central na adoração judaica. É importante ter uma ideia do contexto histórico em que cada salmo foi escrito, porque isso ajuda-nos a entender melhor as metáforas, imagens e referências culturais presentes naquele texto. Identificar os principais temas. Os salmos abordam muitos temas diferentes, incluindo louvor e adoração a Deus, arrependimento e confissão, ação de graças, sofrimento e paixão e justiça. Identificar os principais temas de um salmo pode ajudar a entender melhor o seu contexto. Ler com atenção e devagar. Os salmos são poéticos e carregados de significado. Pode nos ajudar a captar a riqueza do texto e compreender melhor a mensagem que o autor quis transmitir. Identificar o gênero literário. Os salmos podem ser classificados em vários gêneros literários, como por exemplo louvor, lamentações, súplicas, enfim, existem vários gêneros literários. Identificar esse gênero pode nos ajudar a compreender o propósito e a intenção do autor. Fazer conexões com a nossa própria vida. Embora os salmos tenham sido escritos há muitos anos, eles expressam emoções e situações que ainda são relevantes para a nossa vida hoje. Tente fazer conexão entre o salmo e a sua própria vida para tornar o texto mais significativo e trazer para a sua vida pessoal. Orar e refletir sobre o texto. Os salmos são muitas vezes usados como orações e cânticos de carinho e de louvor a Deus. Então seria importante orarmos e refletirmos sobre o texto após a leitura para que a mensagem possa ter um impacto mais profundo em nossa vida espiritual. Prestar atenção nas repetições. Muitos salmos apresentam repetições de palavras, frases, temas. Então, prestar atenção nessas repetições pode nos indicar a ênfase do autor em um determinado ponto ou tema. Pesquisar sobre as palavras desconhecidas. Os salmos contêm palavras e termos usados naquela época. Pode não soar tão familiar para nós de hoje em dia. Então, pesquisar o significado dessas palavras pode ajudar a entender melhor o texto, o contexto e a emoção daquelas palavras. Usar um guia de estudo. Há muitos guias de estudos e comentários disponíveis que podem nos ajudar a entender melhor os salmos com mais detalhes. Os salmos, eles fazem parte da Bíblia e estão conectados com outros livros e passagens bíblicas. Considerar o contexto geral da Bíblia ao ler os salmos para ajudar a compreender melhor a mensagem do autor. Refletir sobre o caráter de Deus. Muitos salmos expressam carinho e louvor a Deus e descrevem seu caráter e atributos. Refletir sobre esses aspectos de Deus enquanto lemos os salmos pode nos fortalecer na fé e na compreensão sobre quem é Deus.